E aí, sim, de certa forma, você retoma um ponto que já Orígenes de Alexandria, entre o século isso. II e III depois de Cristo, já Meu, tinha meu grande colocado conhecido. como princípios da hermenêutica bíblica. É, Você teria aham, pelo menos quatro dimensões de leitura. E a é, mais elevada era a alegórica. É a é, alegórica que falava das coisas superiores. Mas ele na era um ciência alegorista moderna, muito rico. perfeito. Na ciência moderna, nós aprendemos a tomar a linguagem literalmente para tudo que se refere à experiência humana. E aí Uhum, existe um cientificismo que é tão isso. fundamentalista quanto o É, fundamentalismo é. religioso. É de um E aí conservadorismo você, e exato, dogmatismo de natureza religiosos. exato. É Mas muitas extraordinário. vezes a pessoa quer expressar as suas experiências interiores numa linguagem Aham. cientificista. Então eu É, sempre é. falo que é como a pessoa dar um tiro no próprio pé, Aham, porque essa linguagem não pode alcançar essa é. experiência. Então, Elas estão para além disso. a E eu própria me angustio descrição, muito sim, quando eu vejo pessoas construindo argumentos apologéticos para tentarem provar Deus, provar isto ou aquilo. Eu fico olhando e digo, meu Deus, eles não perceberam que quanto mais eles tentam provar, mais eles reduzem. Ou, exatamente, assim como aqueles que tentam negar, na tentativa de negar, reduzem. E exato. em qualquer direção que você viaje, você entra em reducionismos quando você vai com qualquer sistematizações. Eu sou antissistematista, porque eu acho que quando você fecha o sistema completamente, você o engessa e tira dele a possibilidade de ser sempre surpreendente. Até mesmo, por exemplo, o estudo da macrofísica continua sendo surpreendente. Ele não parou de nos dizer tudo, nem a macrofísica, nem a microfísica quântica pararam de nos dizer. Continuam nos falando, nos falando, nos falando, nos abrindo, rasgando o véu e deixando a gente olhar um pouco mais adiante. Sempre. A verdadeira ciência é inesgotável. A ciência esgotável virou uma religião científica ou cientificista. Só isso. Então, Perfeito, cara, a perfeito. sensação que eu tenho é que você mora aqui em casa ou eu moro na tua. A gente está aqui, ó. Meu coração em estado de conexão, dizendo amém para o que você está dizendo. Aí, quando você falou dos neurologistas, eu viajei lá para Mileto, para as primeiras tentativas de descobrir a sede. O que você discute hoje vem sendo discutido desde 3000 antes de Cristo. Sim, E onde é a sede? Onde é a sede? Todo mundo querendo reduzir a algum lugar. Não, a sede é o coração, é o fígado, é o rim, depois é a cabeça. Na experiência dos gladiadores, eles começaram a ver, cortava a cabeça, havia só tremores, mas nada continuava, aí começa, e sempre tentando reduzir a alguma coisa. E, agora, sim, e o evangelho, em todos os tempos, o verdadeiro evangelho não está querendo reduzir nada a coisa alguma. Está querendo deixar tudo aberto para que as contribuições da verdade e da realidade não se esgotem nas nossas percepções. O que eu aprendo com Jesus é a continuar aberto. E crendo, eu tenho um fundamento, tenho uma consciência que metaforiza muitas coisas para tornarem-nas mais simples, mas eu creio na inesgotabilidade desses fenômenos todos. E para mim essa é a fascinação de tudo isso, é você saber que você
não vai fechar a conta, graças a Deus. Sim, Literalmente. eu gostei quando você remeteu a Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Isso. porque há uma Aham. diferença, e geralmente na própria história da filosofia há um certo anacronismo que foi corrigido por autores como Pierre Hadot, que mostrou Aham. no século XX que a filosofia Isso. antiga não tinha nada que a ver com a filosofia acadêmica que nós produzimos É. hoje, e a Ela filosofia começava lá em Mileto. era um modo de viver. Então, É. mesmo quando eles faziam descrição do cosmo, eles faziam a descrição do cosmo porque aquilo, de certa forma, motivava os seus seguidores a começar a mudar a forma de viver. Então, Uhum. conhecer era uma transformação pessoal, era uma metamorfose, né? De onde veio a Uhum. palavra metanoia, do grego, que É. virou a palavra Mudança de conversão. mente. Uhum. Exato. Então, essa transformação, que no grego também era a ascese significa exercícios, e é o que o Pierre Aham. Hadot mostra, eles constituíam a filosofia através de exercícios espirituais, é esse o termo Uhum. que Pierre Hadot utiliza. Uhum. Essa relação com o conhecimento, a ciência moderna perdeu completamente. Uhum. Então, um dos seguidores do Pierre Hadot foi o próprio Foucault. E o Foucault, Uhum. numa passagem muito bonita, ele fala justamente isso, que o conhecimento, a partir de Descartes, na opinião do Foucault, trocou a ascese, como a forma de atingir o conhecimento era a ascese, Uhum. pela Uhum. evidência. Então, Uhum. quando nós passamos a construir o conhecimento através da evidência, e não da série, e não da Uhum. transformação pessoal e espiritual, Uhum. nós passamos a entender o mundo e a nós mesmos de uma forma diferente e desconectada. Então, a Uhum. evidência pode ser tanta evidência no sentido matemático, da geometria, da aritmética, que é aquela ideia de ideias claras e distintas, como Descartes colocaria, ou Uhum. evidência no sentido do empirismo, que é aquilo que se apresenta de forma direta aos nossos cinco sentidos. Então, a Uhum. evidência tomada dessa maneira, através das ciências formais, a lógica, a matemática, a gramática, etc., Uhum. associada à experiência empírica através do experimento que amplia os nossos cinco sentidos, né, do Uhum. microscópio ao telescópio, etc., Uhum. essa forma de conhecer que a ciência moderna desenvolve, ela está completamente estranha para esses gregos antigos, por exemplo, que Uhum. citávamos, que para eles conhecer era uma transformação pessoal e a filosofia era um modo de vida. Então, Uhum. ser filósofo é adotar um certo modo de vida, que ia Uhum. desde a alimentação, da respiração, até exercícios físicos, né, que era a paideia, de onde vem a palavra pedagogo e Uhum. pedagogia. Uhum. Paideia significa formação. É. Então, o Werner Jaeger, esse famoso helenista, tem um livro delicioso que se chama Paideia, a Formação do Homem Grego. Ele mostra como foi construída essa paideia. Então, a Uhum. filosofia era uma paideia que os Uhum. alemães do século XIX ainda tentavam manter, que eles chamavam de Bildung, né? Na Uhum. formação da universidade moderna, houve projeto dos alemães, Humboldt, Schiller, Schelling, que ainda tentava Uhum. trazer para a universidade a ideia de formação humana. Mas, Uhum. infelizmente, no mundo moderno, essa não é uma prioridade. Então, nós Uhum. perdemos essa dimensão da formação e do conhecimento humano, e isso nos trouxe essa imagem distorcida de nós mesmos e do mundo em que vivemos, que Uhum. nos desconecta dessa experiência puramente interior humana. E aí Uhum. passamos a acreditar que essa experiência interior humana é Uhum. ilusória. A É. despeito de várias correntes na filosofia contemporânea, como a fenomenologia, o existencialismo, que tentam recuperar Uhum. ou reler o que o Descartes, os empiristas, É. Kant, os Uhum. positivistas, etc., depois tomaram como um caminho inexorável. E aí, É. essa tentativa de reconstituir uma experiência imediata descrita em primeira pessoa como originária, e não mais É. como secundária, um produto do cérebro.